Quanto tempo será que nós já sofremos pelo Evangelho? O que nós já passamos nessa vida que podemos considerar sofrimento por causa da pregação do Evangelho? Pela graça de Deus e não porque nós merecemos, Deus já nos livrou de muitos problemas, perseguições, circunstâncias que nos trazem uma certa dose de paz para as nossas vidas. Podemos livremente pregar o Evangelho, mesmo que dentro de algumas limitações, mas lembre-se que existem pessoas que sofrem por isso hoje em dia, no mundo inteiro. Existem pessoas que são perseguidas pela causa do Evangelho, porque pregam o Evangelho, porque vivem o Evangelho. Paulo passou por isso. E Paulo passou por isso de maneira grandiosa. Alguém que era fariseu de fariseus, que perseguia, passou a ser perseguido. E perseguido de maneira muito grande. Perseguido de maneira terrível. Ele foi preso algumas vezes. E aqui nessa carta aos Efésios, ele está em prisão. Nós percebemos em Efésios capítulo 3 que ele demonstra que está preso pela causa do Evangelho. Leia comigo Efésios 3, versículo 1 e 2. O texto diz o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Aqui nós percebemos que Paulo ele tem sofrido e está sofrendo quando escreve essa carta aos Efésios. Da mesma forma, você percebe quando ele escreve aos Filipenses. Lá ele demonstra que sabe viver em toda e qualquer circunstância, seja na bonança, seja quando está pobre, seja quando tem condições financeiras boas, quando está passando fome ou não. Ele sabe viver em todas essas circunstâncias pela graça de Deus. E aqui, mais uma vez, é demonstrado que ele está em prisão. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que causa? É o que ele diz no capítulo anterior, quando ele diz que nós somos salvos pela graça de Deus, quando ele diz que nós éramos estrangeiros, mas agora não somos mais pela graça de Deus. Participamos agora da vida com Deus, da família de Deus, da cidadania divina celestial. Por esta causa, por esse motivo de Deus agir no pecador, de Deus derramar sua graça sobre o pecador, Paulo está preso, porque ele prega essa verdade, porque ele vive essa verdade, e ele está aprisionado. Ele está preso e é um prisioneiro, como é descrito aqui, de Cristo Jesus. Perceba a consciência que Paulo tem. Mesmo que toda a circunstância externa pudesse apontar para outro caminho, Paulo poderia lamentar, porque estava fazendo o correto, pregando o evangelho, mas está preso. E mesmo assim ele reconhece a soberania de Deus, a soberania de Jesus Cristo, quando ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Além de ser por amor a Deus, pelo que Deus faz na vida de Paulo, também é por amor daqueles a quem ele está pregando, por ver almas sendo salvas pela graça de Deus, através da pregação do evangelho que ele estava levando. Por essas razões, Paulo se alegra, mesmo nas circunstâncias que estava. Como nós temos nos alegrado? Só nos alegramos de fato com situações boas? Só nos sentimos bem ou contentes em situações boas? Perceba que a vida de Paulo aponta para outro caminho. Ele é prisioneiro de Cristo. Ele é prisioneiro por amor dos gentios do qual ele estava pregando o evangelho. E tudo isso ele diz em Filipenses que sabe viver contente em toda e qualquer circunstância. Não quer dizer que ele não sofria, obviamente. Em certas ocasiões você percebe Paulo se derramando, seja em ocasiões em que seus companheiros lhe abandonaram, seja em ocasiões em que ele está sofrendo algo, mas ele continua contente porque o contentamento não é necessariamente você estar sorrindo a todo momento, mas é saber que Deus cuida de você, é entender que Deus está contigo. E Paulo, sendo prisioneiro, ele tinha essa consciência.
Não prisioneiro da guarda pretoriana, não prisioneiro dos romanos, de qualquer outros, mas de Cristo. Por amor de Deus, da graça dele e por amor daqueles a quem ele estava pregando. É assim que nós devemos buscar viver nossas vidas, tendo essa consciência que Deus é soberano, que ele cuida de nós e que nós somos dele. Ele pode nos direcionar para o caminho que ele achar melhor, porque é o caminho melhor. Nós devemos nos conformar à vontade do Senhor e não ficarmos simplesmente revidando, tentando murmurar, ou murmurando, ou reclamando por algo que está nos acontecendo. Devemos buscar contentamento. O versículo 2 do capítulo 3 ainda diz: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O que Paulo está mencionando é que ele, como fariseu de fariseus, poderia ser levado a pregar aos seus compatriotas, mas ele foi direcionado pelo Espírito, por Deus, a pregar aos gentios. Por isso ele diz da dispensação da graça, o evangelho que foi confiado a mim para vós outros, mencionando aqueles irmãos de Éfeso, aqueles gentios que estavam ali. Precisamos compreender que nós somos direcionados por Deus. Deus nos dá propósitos, Deus nos dá direcionamentos para que nós possamos cumprir nossa vocação, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Deus nos chama para servir de alguma forma. Deus não quer que nós fiquemos simplesmente alheios à vida, nem fora nem dentro da igreja. E isso passa por estarmos contentes e estarmos sensíveis à vontade do Senhor. Buscar ouvir a voz de Deus na palavra. Buscar dar voz ao Espírito Santo, enchendo-se dele, dando alegria ao Espírito Santo, não apagando o Espírito Santo. Assim nós podemos ter noção, mais consciência, mais sensibilidade para a vida espiritual, para a vontade do Senhor em nossas vidas. Busque isso. Busque ser como Paulo, porque ele sofria, mas ele sabia que Deus estava com ele. Nós também podemos passar por situações difíceis, mas também temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que você possa ser cada vez mais próximo do Senhor, reconhecer a soberania dele em sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você puder e achar interessante, compartilhe com os seus irmãos em Cristo, compartilhe com algum parente descrente, algum amigo descrente. Deixe nos comentários algo que você achou interessante nesse devocional, na palavra de Deus, acerca da vida de Paulo, algo que você queira deixar para que possamos orar e que o Senhor te abençoe.